Olá, recebam as nossas boas-vindas ao podcast do Um Novo Olhar, Núcleo de Desenvolvimento Sistêmico. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lígia Lovato e hoje eu estou aqui com a. Denise Bernardello. E hoje nós vamos falar um tema sobre como algumas pessoas vivem carregando aquele peso que nunca acaba. Então, eu já vou fazer uma pergunta aqui para a Lígia sobre esse tema, né? Eh, Lígia, você acredita que existem pessoas que acordam cansadas da vida, mesmo quando aparentemente está tudo bem? A gente recebe muitas pessoas aqui, né, falando sobre esse sintoma de acordar cansado já, né? Parece que o sono ele não é mais restaurador. Aí, quando a gente está no call de diagnóstico, quando a gente para e pergunta para a pessoa, né? Fala um pouco da sua rotina para gente. Como é a sua vida quando você acorda? Aí a pessoa fala: Ah, eu acordo, desligo o despertador, já pego o celular, já começo a ver as redes sociais na cama. Ou a pessoa fala: Ah, eu acordo, desligo o despertador, já levanto, já pulo da cama, já passo o café, tomo banho e pego um trânsito para o trabalho. A gente começou a observar, por exemplo, que a pessoa está dormindo tarde, comendo mal, e ela já criou hábitos e uma rotina onde a qualidade de vida dela é muito difícil manter e sustentar hábitos e rotinas saudáveis, né, com essas escolhas que vão sendo Vai feitas. vivendo no automático, né? E assim, nem está percebendo, né? A gente sempre fala que a gente precisa estar presente no que a gente está fazendo, né? Ali, a cada detalhe, porque realmente a gente vive e vira num automático que a gente vai fazendo as coisas e nem percebe, né? O que está fazendo. E aí fala, nossa, será que eu fechei a porta? Será que eu apaguei o forno? Né? Então, isso é algo que a gente precisa focar um pouquinho mais na vida, estar presente, né? E esse cansaço, né, é devido a essa automatização mesmo da nossa vida. Muitas pessoas chegam para a gente com as mesmas reclamações, os mesmos sintomas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, minha vida está um caos. Ou o clássico, né? Eu equilibro o profissional, o pessoal desanda. Eu tenho sucesso na minha carreira, mas não sei conversar com a minha filha, ou com o meu filho, ou com o meu marido. Então, são sintomas que acontecem de formas muito sutis, mas que se apresentam rotinamente na vida da pessoa. Os dias estão muito repetidos, as queixas estão muito similares e cada vez maiores. E aí vai causando, né, essa exaustão, né? E você nem sabe a causa, porque você não percebe, porque você está ali no dia a dia e vai fazendo e não, né, não para para. Dê, conta pra gente então, qual que é a frase. Vamos contar para o pessoal qual que é a frase que a gente mais escuta de quem chega até nós. Nossa, a primeira coisa que vem até nós é, nossa, eu tô cansada, eu tô exausta, né? E o quanto isso, esse cansaço, essa exaustão, é, e cada um, né, tem a sua particularidade, né? Porque é o momento de vida de cada um, né? Então, e cada momento realmente sobrecarrega, né? Então é isso, tem pessoas que chegam para a gente e falam: eu estou cansada do meu teto financeiro, eu estou cansada de repetição de relacionamentos que terminam da mesma forma, porque muitas pessoas terminam um relacionamento, não olham para a sua parcela de contribuição para os acontecimentos que levaram ao fim, começam outro relacionamento e percebem, muda a pessoa, mas não muda o padrão. Então, essa, essa exaustão, ela permeia vários assuntos da vida cotidiana, né? Inclusive.
em todos, né? Na questão financeira, né? Na questão de relacionamentos, na questão profissional, né? Na questão de saúde mesmo. Então, isso é, engloba todos esses assuntos, né? Uma mãe, né? Isso é, acho que, um dos momentos também bem difíceis da fase de uma mulher, né? Que, que ser mãe, né? É tudo lindo, maravilhoso, e é mesmo, mas o quanto isso sobrecarrega, né? Quanto isso exausta. E a mulher, geralmente, é a que mais sobrecarrega, né? Porque é o momento, né, de que o filho, né, o filho ele demanda muito mais da mãe, mesmo que o pai esteja ali disponível. Então, são vários temas que a gente engloba essa exaustão, esse cansaço. Por que tantas mulheres sentem que carregam essa responsabilidade que parece maior do que a sua própria vida? É aquela sensação que a gente percebe da pessoa estar carregando aquela mochila, né? Que tá ali e dentro dessa vivência sistêmica que a gente propõe, esse mergulho de autoconhecimento, a gente percebe que esse peso que as pessoas carregam, essa mochila, eles podem ter três tipos de origem que a gente separa para conversar e trazer um repertório para que você possa se perceber um pouco mais. Mas a realidade é que essas três raízes, esses três aspectos, eles se misturam e se fundem o tempo todo. Por exemplo, muitas vezes esses pesos que a pessoa sente de uma noite mal dormida, o sono já não está mais restaurador, dificuldades no relacionamento, questões de que está exausta. A gente pode trabalhar, né, tratar tudo isso sobre três aspectos. Um deles é o aspecto individual da pessoa, né? O que que você acredita? Quais as escolhas que você faz? Com o que você trabalha? Que hábitos você alimenta? Então, você tem uma parte que é sua de você mesmo, né? O quanto você está conectado com você, ou o quanto você está dissociado de você, percorrendo caminhos sempre externos. Ah, Lígia, como é que eu sei isso? O quanto que um meio ambiente, por exemplo, não na questão da sua rotina, mas o quanto você fica feliz quando recebe um elogio ou o quanto uma crítica desestrutura o seu dia, sabe? Então, é como você se posiciona no mundo, as crenças que você tem, o que você acredita. Então, tudo isso é um âmbito individual, que ele foi moldado, estruturado dentro de você, principalmente na sua infância, né? Então, é, aspectos seus, pessoais, profissionais, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com as pessoas, nos ambientes onde você está, tem o aspecto, a raiz individual. Uma outra raiz que a gente percebe na repetição de padrões das pessoas é uma raiz ancestral, que daí a gente entra nessa parte onde a gente fala do sistêmico, da ancestralidade, do trauma transgeracional. Então, são as memórias que tem dentro de você onde você foi ensinado a pensar, priorizar e escolher determinadas coisas em razão da história do seu sistema de origem. Por exemplo, hoje a gente já tem estudos onde bisnetos de pessoas que viveram no Holocausto, por exemplo, tá? Todo mundo sabe que é, quem não é, não sabe, pode pesquisar depois, mas foi uma situação onde notoriamente pessoas tiveram traumas muito fortes. Por exemplo, então, falando um pouco dessa parte da herança epigenética, tem bisnetos de pessoas que morreram nas câmaras de gás, por exemplo, no Holocausto, e não conheceram esses avós, nem tinham certeza dessa informação, mas ele traz na sua memória, nas suas células. Por exemplo, hoje em dia, são pessoas que têm uma tendência muito maior
de ter transtornos mentais, questões de ansiedade, de depressão. Então, eles vivem ainda os reflexos de um trauma que aconteceu na ancestralidade, algumas gerações atrás. Então, não é só como nossos pais viveram, nossos pais são as grandes, maiores influências. Só que a epigenética ela é transmitida algumas gerações depois. E a gente percebeu, por exemplo, que pessoas que morreram no Holocausto de fome, esses bisnetos, hoje em dia, têm uma propensão, por exemplo, a ter questões relacionadas à nutrição, né? Tem uma fome um pouco mais descontrolada, tem questões fortes ligadas à nutrição. Então, a gente percebe que isso é uma raiz que vem da nossa ancestralidade, que vem da história da nossa família, que é fundamentada mais na parte de epigenética. Então, a gente falou das questões individuais da pessoa, a gente tem as questões da pessoa que foram herdadas de traumas e coisas que aconteceram, e a gente tem esse terceiro fator que contribui fortemente para a nossa vida e para que a gente carregue situações, pesos e emoções, que é o ambiente. Hoje em dia, a gente sabe o poder do ambiente. Vive num lugar em que você é acolhido, amado, incentivado, provavelmente é isso que você vai entregar para o mundo, é isso que você vai receber, e o ambiente. Agora, tenta prosperar num ambiente onde você escuta todo dia que a vida é difícil. Vai ser mais difícil. Tenta viver um relacionamento amoroso onde no seu ambiente você vive agressões verbais, morais, fica difícil. Então, o ambiente, ele também molda, porque o nosso cérebro, aí a gente vai um pouco mais também para a parte da neurociência, de entender essa adaptação do nosso corpo às situações. Então, a gente vai pegando esse gancho de que quando você traz um peso e uma questão da sua vida, podem estar acontecendo coisas muito mais profundas por trás disso. Com certeza. E até você me fez lembrar de um atendimento que nós fizemos, né? Onde a pessoa chegou falando, nossa, olha, ela tinha uma questão muito de procrastinação, né? Então ela falou, nossa, olha, consegui arrumar todo o meu quarto, ficou né? Consegui organizar tudo, mas aí daqui a 3 dias a coisa já começa a bagunçar tudo de novo. Então percebe onde ela estava focando, né? Essa questão de ela não estava enxergando o que ela estava conquistando, o que ela tinha conquistado, o que ela tinha feito. Ela estava olhando para onde ali o que ela ainda, nossa, né? Não conquistou, voltou. Então, vai voltando, né? Por mais que ela conquista, ela está voltando, mas na questão aqui que a gente está falando, né? Que essa responsabilidade parece muito maior do que. Então, percebe que o quanto esse estado de perfeição, né, de perfeccionismo, atrapalha, né? E a gente traz isso, né? Muitas vezes a gente traz de uma criação, né, de querer mostrar para os nossos pais, né, que nós somos perfeitas, que nós somos, que damos conta de tudo. Então, quanto isso sobrecarrega, né? Então como a constelação pode me ajudar, né? Se você está repetindo ciclos que você sente que estão construindo uma realidade que você já não quer mais, você para e busca as ferramentas que vão te ajudar à construção de novos hábitos. Só que a construção de novos hábitos, ela pode depender do desbloqueio e da liberação dos antigos. E é aí que a gente pode ajudar a pessoa nesse processo. Eu quero deixar agora uma reflexão. Imagine uma pessoa que vive a vida dela carregando uma mochila pesada. Aonde ela vai? Ela acorda, dorme, trabalha, sai para passear, sai para namorar, vive com os amigos,
mas ela está sempre carregando uma mala, uma mochila extremamente pesada. Visualize essa pessoa. Qual o sentimento que te trouxe aí? Porque no começo, essa pessoa ela até sentia o peso da mochila, mas depois ela se acostumou. E chegou um momento em que essa pessoa achou que essa mochila era dela. E mais, que ela não podia jamais soltar essa mochila. Alguém falou para ela que ela precisava carregar e ela acreditou. Muitas pessoas vivem assim, carregando preocupação, culpa, medo, traumas, e elas não percebem o quanto isso está consumindo a sua energia, os relacionamentos e a alegria de viver. Por isso, nós preparamos um presente especial para você, que se conectou com este conteúdo e está pronto para dar o primeiro passo. Nós temos aqui um áudio exclusivo gravado pela Denise no tema 7 minutos para voltar para si. Libere o peso que você não precisa mais carregar. E para você ganhar esse presente, esse áudio, essa é uma meditação guiada. E para você ganhar essa experiência simples, mas profunda, que vai ajudar você a dar o primeiro passo, é muito simples. Você vai seguir a página do Novo Olhar, se você ainda não segue, @unodesenvolvimento. Você vai chamar a gente lá no DM, sou eu mesma que vou responder você, e você vai dizer eu quero na nossa DM, e você vai receber esse áudio de presente para você dar esse primeiro passo. Então, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, chegou a sua vez de trabalhar as suas questões e viver uma vida mais próspera.